Dizer que na vida a gente vai ter duas fases, e isso é muito importante, principalmente para quem é mais pobre. É a fase de acumular e depois a fase de usufruir. Qual é o principal motivo que você sente pelo qual as pessoas adquirem dívidas? Tá. Cara, principalmente a impulsividade, a ostentação e o cartão de crédito, né? Porque eu falo assim, Rafinha, o que é uma dívida? Não é comprar muita coisa. Dívida é parcelar muita coisa. Porque assim, se você ganha 10 mil e você gasta esses 10 mil comprando tudo à vista, você não é um endividado. Você é uma pessoa consumista. Você tá torrando e não tá pensando no teu futuro, mas você não tá endividado. Sim. Agora, a dívida é o resultado de um parcelamento. O que é uma dívida? Tudo aquilo que eu compro e não paguei. Pode ser um copo d'água, pode ser um livro, pode ser um celular, pode ser o que for. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade com autocontrole, gasta muito, ok. Ok não, né? Não é bom. Sim, tem que sim. ter um equilíbrio, né? Mas a partir do momento que você fica parcelando tudo, você começa a se ferrar. E o cartão de crédito, querendo ou não, é o maior culpado nisso. A culpa não é do cartão de crédito. É óbvio que é da pessoa. Mas o cartão de crédito, ele possibilita você ficar comprando coisas mesmo sem ter o dinheiro. E quando você compra coisas sem ter o dinheiro, você está fazendo dívida, né? Então, tem a questão do cartão de crédito, que é o melhor meio de ferrar a vida financeira de uma pessoa. É muito acessível, né? Totalmente. E os bancos amam, né? Por quê? Porque eles ganham muito dinheiro, né? Os juros rotativos no Brasil até 2 anos eram o mais alto do planeta. Eu quero entender o seguinte, o cara faz uma compra, não consegue pagar. Nunca ninguém vai pagar. Quem ganha com isso? Como é que funciona isso? Cara, é que os juros são tão altos que o banco... Por que o juro é alto? Porque o Brasil tem uma galera caloteira. Tá. Coisa que em outros países não é assim. Por isso que os juros do cartão de outros lugares são mais baixos. O Brasil tem juros altíssimos porque se sabe que muitos brasileiros não vão pagar. Então eles botam juros altos pra caramba, pra que os que pagarem juros compensem os que não vão pagar. Que é aqueles que depois de 5 anos eu não vou pagar e fica tudo certo. Fica tudo certo entre aspas, né? A pessoa tá queimada, a pessoa tá com o nome sujo e tal. Então tem essa cultura do brasileiro de dar o calote, né? Tanto que eu abomino essa frase. Duda, o que você acha de deixar 5 anos passar pra dívida caducar? Primeiro que dívida não caduca. Segundo que mesmo que caducar, você não acha que é uma atitude íntegra isso? Claro. Sabe, a mesma coisa que eu te emprestar uma grana e falar que se dane ele, mano. Daqui a 5 anos ferrou ele que se lasque. Pô, velho, não faz sentido. Então no Brasil tem muito isso. E como os bancos ganham muito com o quê? Empréstimo. Empréstimo é dinheiro fácil pros bancos, com juros altos. Cartão de crédito, e quem os bancos mais gosta de dar cartão é pro pobre. Por quê? Porque o rico não vai fazer cagada, e se o rico não fizer cagada, o banco não ganha juros. Então você vai ver, hoje em dia dá pra você parcelar algumas coisas no cartão sem juros. Quem paga direitinho, o banco não ganha nada. Eu comprei a TV ali que custa 5 mil, se o cara pagar 10 de 500, o banco não ganhou nada com isso. Agora o pobre que vai começar a fazer besteira, ou o rico que não tem educação financeira também, né? Ai, comprei muita coisa, esse mês eu vou pagar o mínimo. Aí o banco vai sorrir de alegria, porque é isso que o banco quer. Pessoas pagando o mínimo do cartão, porque aí ele entra com aqueles juros do rotativo que é absurdamente alto. Mas, ao mesmo tempo, tem na cabeça do brasileiro, acredito que não só do brasileiro, esse eterno pensamento, dinheiro é pra gastar. É uma frase que se ouve muito isso, né? Só que com esse tipo de mentalidade, né, de a vida é uma só, eu posso morrer amanhã e tal, normalmente não morre e continua pobre o resto da vida. Cara, eu costumo dizer que na vida a gente vai ter duas fases, e isso é muito importante, principalmente para quem é mais pobre. É a fase de acumular e depois a fase de usufruir. Porque o problema é quando você fala assim, você precisa juntar dinheiro, você precisa investir, o cara pensa que é até morrer juntando e não gastando. Não, não é assim. Você vai ter uma fase que você vai estabelecer uma meta. Primeiro, eu quero quitar minhas dívidas porque isso aqui tá tirando minha paz. Acabou. Meta 1. Segunda meta, eu quero montar uma reserva de emergência, que é aquela grana que você deixa guardada para situações ruins, você não se meter no buraco de novo. 3 mil. Maravilha. A partir daí, vai começar a investir. 10 mil. Maravilha. Aí pode fazer o que você quiser. Entende? Tipo, o ponto é, você merece curtir a vida. Só que quanto mais cara a sua curtição, mais tempo você vai ficar na pobreza. E isso que eu quero resolver, né? Eu quero que a pessoa enriqueça
no sentido de mudar de vida, não tô falando de milhões, né? Eu bato muito nessa tecla, Rafinha, não é milhão. Então, é questão de você estabelecer uma fase de você acumular uma grana para que a partir desse momento que você tiver o seu pé de meia, você conseguir viver e subir teu nível e gastar mais se você quiser. Claro que é direito da pessoa isso, né? Só que é uma fase. E as pessoas querem ir direto para a fase de usufruir sem passar pela fase de acumular. E é um mal necessário, é um mal que vai gerar bem, né? Então eu começaria por aí. A pessoa que não tem dinheiro, no fundo ela tá preocupada por não ter dinheiro, né? Então passe a ter. Tem uma frase que eu falo muito que é assim, o pobre... Meu canal é pra pobre, né? Sim. O pobre consegue mudar de vida quando ele percebe que multiplicar o dinheiro que ele ganha é muito mais inteligente do que simplesmente gastar, né? Então vai ter uma fase ali de você juntar, montar seu pé de meia, pra então você poder fazer, curtir, comprar tênis, fazer o que você quiser, né? Por que quem não tem dinheiro tem que se preocupar com dinheiro? Ah, cara, boa. Porque o dinheiro, ele traz muita paz, traz mais qualidade de vida, traz mais saúde emocional, né? Não é simplesmente o dinheiro pelo dinheiro, é que você viver sem dinheiro, você fica agoniado, angustiado, não é uma vida leve, né? Eu costumo falar pra galera, né? Junta uma graninha, não tô falando de 1 milhão, 10 milhões. Você já experimentou ter 10 mil no banco? Isso é um prazer que poucos brasileiros têm e que não tá tão difícil quanto essas promessas absurdas aí de milhões e tal, né? E quando você tem uma grana assim, você consegue ficar melhor, você consegue curtir mais a vida de verdade, teu casamento fica melhor, teus relacionamentos ficam melhor, tudo fica melhor, porque quando você tá todo lascado financeiramente, a tua mente vive em função daquilo. Então eu falo muito da galera, né, que gosta de ostentação. O cara que tá lá na balada curtindo, na verdade ele tá lá, mas por dentro ele tá no cagaço. Porque ele não sabe nem se ele vai conseguir pagar aquilo, né? Então, ter o dinheiro não é simplesmente pelo ter o dinheiro. Tem uma questão emocional que vai fazer você desfrutar melhor a vida com isso, né? De tudo que mais tem transformado a vida dos meus seguidores, eu não tenho dúvida nenhuma, que é o cartão de crédito, parar de usar ele, até você aprender. E o segundo é parar de comprar coisa pra impressionar os outros. Mas é questão de a pessoa decidir. Não, pera, eu vou fazer isso aqui. Eu vou juntar uma grana, eu vou quitar minhas dívidas pra entrar na fase de usufruir. Só que aí é mentalidade, né? Que é muito importante. O brasileiro, ele é um bom investidor ou não? Tá Investe mudando bem o dinheiro? Porque assim, o que mais se fala... Educação financeira hoje é um assunto, né, cara? Por causa do YouTube. Ah, Por causa do YouTube. Você acha que é isso que fez? Sim, porque até 8, 10 anos aí a gente tinha o quê? Poupança e o gerente falando sobre título de capitalização. O YouTube é uma maravilha. Previdência, sim, consórcio, COI. É um monte de coisa que dá dinheiro pro banco. É tão difícil de entender isso. Acho que o YouTube facilitou a linguagem, né? Muito, porque agora pessoas que não têm rabo preso com ninguém podem falar, e pessoas que não são... Não que todo gerente de banco é ruim, mas a maioria tem que cumprir meta, vendendo coisas que vão ser boas pro banco, né? Então, com o YouTube, a gente democratizou o conhecimento sobre educação financeira. Só que o brasileiro ainda não é um investidor, comparado com os Estados Unidos, assim, é muito pouco, porque ainda tem uma cultura muito forte da ostentação aqui. E aí a pessoa não quer investir, ela quer curtir hoje, aí ver clipe de funk, ver aqueles caras com colarzão, carrão, o cara quer ter o carrão e tal. Ele quer ter alguns bens que vão fazer ele parecer rico, só que no fundo ele continua sendo pobre, né? Então a cultura da ostentação e de você provar que você é bom pelo que você tem e não pelo que você é, que ferra o brasileiro. Tigrinho dá mais resultado do que bolsa de valor. Tem mais gente investindo em plataforma de sorte, azar, essas coisas, do que na bolsa. Então ainda tem muito uma questão de mentalidade, e por isso que no meu canal eu falo mais sobre mudança de mentalidade do que de investimento propriamente dito. Eu falo também de CDB, essas coisas, mas o que eu falo é, se você não deixar de ser burro, mano, você vai se ferrar a vida inteira, né? Então, e aí eu falo com esse linguajar pra dar um choque de realidade mesmo, sabe? Sim. Não é tipo, não, eu falo, mas você é burro, cara, você tá jogando teu dinheiro no lixo, mano, pelo amor de Deus, né? Aí a pessoa meio que dá um choque de realidade, ela começa a entender que tem formas mais inteligentes de gastar o dinheiro. Tá melhorando o número de investidores, mas ainda não é as mil maravilhas, né? O que acontece é que o investimento, ele tem que ser uma coisa constante, regular. Todo mês uma parte. Não tem como ninguém ficar rico sem investir um pouco do que ganha todo mês. Tá. Né? A não ser que já nasceu rico, é herdeiro, caramba. Mas o pobre,
Porque o que acontece? A gente é rico pelo tanto de dinheiro que a gente tem investido, não pelo relógio ou pelo tênis que a gente usa. Sim. Tanto que se você for ver, numa comunidade, tem 1 milhão de pobres lascados que não tem R$1 no banco e tem um Nike caro. Né? Então o tênis, o relógio não faz de você um rico. O que faz você um rico é uma pessoa que tem dinheiro investido. E isso é que é importante. É um processo. E à medida em que você vai investindo, você vai se empolgando, você vai vendo que funciona, você vai começando a sentir aquela paz de ter dinheiro e você começa a se empolgar mais com isso e menos com outras coisas. Eu recebo muito depoimento disso. Tipo falando, Duda, eu só gastava com roupa, com coisa. Quando eu descobri o prazer de investir e de começar a ter dinheiro, perdeu um pouco o encanto. Essa coisa de ter 12 pares de tênis, sabe? Essas coisas. Então, é uma coisa que você vai ter que ser constante, disciplinado. Não invista o que sobra, invista uma parte do que você ganha. Se 10% que você pode, é 10%. É 5%. Ah, é R$200? É 200. Todo mês para você ver aquele negócio ir aumentando. E o mais importante é você estudar sobre investimento para entender como é que funciona isso, para não acabar achando que tigrinho é um investimento. Tá. Que coisas ruins que são oferecidas por aí são investimento, e normalmente é pirâmide, plataforma fajuta e tal, né? Então estudar, aí vamos lá. O cara pode ter dinheiro na poupança? Ah, mas poupança é ruim. Melhor que nada. Se não fosse a porcaria da poupança, eu não teria juntado 100 mil. Então foi melhor do que nada. O seu foi na poupança? Tudo na poupança. Dos 18 anos até os 33, que foi quando eu casei. Foi demorado. Tá. Mas eu sempre falo que daqui a 20 anos você se orgulhe das decisões que você tomou hoje. Tá. O pessoal fala muito, mas se eu investir agora e tiver 100 mil daqui a 10 anos, 100 mil não vai valer a mesma coisa. Tudo bem, ser um pobre cagado vai ser pior do que você ter 100 mil. Né? Então é melhor você ter 100 mil, por mais que a inflação corrompa um pouco esse valor, do que você chegar daqui a 100 anos e se arrepender de não ter começado hoje e ter pelo menos 100, 200, 300 mil lá na frente. Né? Então, vai aos poucos. Aí com R$1.000, vale a pena a pessoa já investir. Vai dar pouco? Vai dar tipo ali R$10 por mês, mais ou menos, né? Arredondando aqui para 1% ao mês, né? Só que aí você vai aumentando. Vai chegar uma hora, caramba, tá rendendo 100 pau por mês, sem eu ter que fazer nada. Isso é renda passiva, né? E se você tá pensando em guardar um dinheirinho, ter ali uma economia, fazer um pequeno investimento, começar a cuidar de verdade do teu dinheiro, esse é o papo ideal para você. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, com prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo para vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.